Olá, bem-vindos à terceira parte. Cá estamos nós, já a seguir vamos falar de agorafobia, em particular do medo paralisante de sair de casa e de como a hipnoterapia pode ajudar a ultrapassar. E vamos conhecer também Cristina, uma mulher que não consegue ir ao supermercado ou a um centro comercial, por exemplo. E vamos só perguntar aqui ao nosso convidado habitual, o hipnoterapeuta Mário Rui Santos. Olá. Olá. Boa tarde. Um aplauso para o nosso convidado. Exato. O que é que distingue a agrofobia de uma ansiedade normal? Ou o que é a agrofobia? Ok. As fobias normalmente derivam de um estado de ansiedade. Depois, em função das especificidades de cada pessoa, houve provavelmente um incidente ou uma série de incidentes associados mais a uma determinada situação. Uma crise de ansiedade, uma ansiedade extrema, e a pessoa associa àquela circunstância, àquele objeto fóbico, pode ser um animal, pode ser um espaço fechado, pode ser as mais diversas circunstâncias, a ligação daquela ansiedade. A partir daquele momento, começa a evitar, começa a ter medo de passar por aquela situação, então começa a surgir a fobia. Portanto, a ansiedade está a montante e depois começam a surgir uma série de fobias que, de acordo com a história de vida de cada um pode-se projetar mais ou numa situação. Mas no caso da agrofobia, é o medo de espaços abertos, é por isso que faz com que a nossa convidada fique em casa trancada. De uma forma geral, pode-se interpretar a agrofobia dessa forma, mas também podemos observar uma especificidade na agrofobia que tem a ver com a existência do ponto de fuga ou não. Portanto, se a pessoa está numa determinada situação em que a ansiedade pode surgir, e podem às vezes até ser espaços, enfim, relativamente fechados, a partir do momento que o ponto de fuga fica bloqueado, a pessoa começa a entrar em ansiedade. E a partir dali começa a evitar todas as outras situações em que esse ponto de fuga possa estar bloqueado. Portanto, é o medo de ter medo. É o medo, do medo pode aparecer. Exatamente. E se o medo aparecer, e se eu não conseguir controlar o medo, eu normalmente resguardo-me. Se eu não consigo resguardar, então essa ansiedade aumenta ainda mais. É um caso extremo, aquele que vamos falar de seguida, não é, João? Exatamente. Portanto, não perca já a seguir. Agora vamos só recordar os prémios do nosso baú e depois voltamos à conversa com o Mário Rui Santos. Entretanto, não se esqueça que o nosso baú é já nesta terceira parte que vai proporcionar a alguém que ligar o 760 20 120 um prémio de 500 euros em cartão, que é muito bom. Então não é? Bem espetacular. Por isso deve ligar agora ao 760 20 120, porque ainda nesta parte, como o João já disse, vamos entregar um cartão com 500 euros, mas se ligar agora fica com duas possibilidades do seu telefone tocar e de ser um dos nossos premiados, um dos nossos vencedores. Para isso deve fazer a sua inscrição agora, investe os seus 60 cêntimos mais cêntimos agora, liga agora, mais cêntimos. Seus 60 cêntimos mais IVA agora, liga o 760 20 120 e o seu telefone pode tocar, está lindo isto hoje, pode tocar para receber os 500 euros e para receber o prémio do dia de 1000 euros, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, 15.500 euros, porque jogando connosco ao baú e acertando nos 4 algarismos, pode acrescentar a estes 1000 euros do prémio do dia mais 14.500 euros de jackpot. É verdade. Portanto, 60 cêntimos mais cêntimos, pode ganhar hoje um prémio já a seguir de 500 euros. É essas coisas, é isso e rir às vezes de coisas de tão bom. Nada, sem ter só vontade de rir. Ai, é tão bom. Pois é, bom, mas às vezes... Mas é tão bom. Por exemplo, 760 20 120, vá lá. Quer ganhar um prémio com 500 euros? Que ele agora empertigou-se. Ele agora empertigou-se. Porque se ligar agora fica habilitado aos dois sorteios. Ao de 500 euros e ao dos 1000 garantidos, mas que podem ser 1250, 1500, 1750 ou então o jackpot de 14.500 para juntar aos 1000, entretanto, que já ganhou, porque a sua chamada foi selecionada, ganha 15.500. É isso, no fundo é isto. No fundo é isto, olha, é isto a nossa vida. 20? 60, 20. Pois, claro, vamos ver a aguinha. A aguinha que é bem bom. Liga ao 760 20 120 e depois fica a aguardar tranquilamente que o seu telefone toque aí em casa e de certeza que o que vai acontecer é que somos nós a dizer-lhe que ganhou ou 500 euros ou que ganham 1000 euros e que vai jogar connosco ao baú na perspectiva de acrescentar aos 1000 euros mais 14.500 euros e sair daqui desta terça-feira com 15.500 euros num cartão, que é muito, muito bom e que pode ajudar a resolver aí alguns problemas, pagar algumas contas, projetar algumas férias, sei lá, até mudar de carrinho, como aquele o nosso primeiro convidado. Exatamente, mudar de carro, fazer umas férias, se calhar fazer uma lua de mel que nunca teve a oportunidade de fazer, levar a sua cara a metade do amor da sua vida. Onde é que me levavas? Eu levava-te com quanto? 500 euros? Não.
Com 500 euros íamos 15.500. ali, jantar fora, com 1.000 euros. Já íamos até, sei lá, ao Algarve, ao Porto, foi ao Norte também. Levas-me para o norte, eu gosto Com disso. 14.500 euros. Fechava-te Levas-me em ao casa céu. e ia para Nova Iorque sozinho. Aqui é que se vê os amiguinhos. Não, que eu sei que tu gostas da minha companhia. Gosto, íamos os dois assim. Íamos para Nova Iorque. Era. Íamos Podia dois para Nova Iorque. Podia ser. Está sempre bem em Nova Iorque, não é? Iorque. Paris, também já não vou a Paris há muito tempo. Oh, muito bem. Então é isso. Pega no telefone e liga o 760 20 60 20. Como dissemos, o tema de hoje é a agrofobia, o medo que paralisa, tal como acontece à Cristina. Ora, veja. Cristina Silva passa os dias confinada a 4 paredes. O medo e a ansiedade impedem-na de seguir uma vida normal. Cristina recorda os primeiros sinais da fobia. Na escola tive alguns primeiros sintomas de... Às vezes começava-me a sentir muito mal e tinha que vir para casa. Mas os médicos diagnosticaram que eu estava tipo com uma anemia. Aos 17 anos engravidei, aos 18 anos tive a minha filha, fui mãe solteira. Num relacionamento que não deu certo. Passado uns anos casei, tinha 23 anos, quando eu casei. Um relacionamento que não deu certo, com muita violência. Comecei a tirar um curso de cabeleireira em Santarém. Eu ia de autocarro, vinha, sem problemas nenhuns. Convidávamos às da hora do almoço, vamos até ao centro, vamos até aqui. Eu ia sem problemas nenhuns, portanto fazia uma vida completamente normal. Após o meu divórcio, eu tinha dado a trabalhar, depois fiquei um pouco em casa. A senhora com quem eu trabalhava veio-me também pescar ao Cristina, anda, não sei o quê, que não faz sentido estares aqui fechada. Fui, fazia uma vida completamente normal. Era passagens de modelos, que a gente tenteava modelos e não sei o quê. Portanto, eu ia para montes de sítios, nunca tive problemas nenhuns. Era uma pessoa bastante ativa, raramente estava em casa. O meu primeiro ataque de pânico, eu penso que tenha sido uma altura em que eu não tinha profissão ainda estabelecida, eu tinha saído da escola por causa da gravidez e não sei o quê. Arranjei emprego numa fábrica e o primeiro local onde eu trabalhava eu conseguia ver a rua, estava muito perto da rua. Um dia que eu chego lá, começo-me a sentir muito mal e pedi ajuda à pessoa que estava ao meu lado, só que a pessoa também não percebeu o que era e eu fui para a casa de banho. Fechei-me, aquelas cabinzinhas da casa de banho, eu senti-me ali muito quietinha naquilo. Comecei a perceber que realmente algo não estava certo, não estava bem comigo. Fui a vários médicos e todos me diagnosticavam era uma depressão. Até que houve um médico que me disse que eu tinha mesmo era ataques de pânico e a agrofobia. A medicação são ansiolíticos, são calmantes, são antidepressivos. Aí há uns 10 anos para cá, aproximadamente, talvez até mais, 15, 16 anos para cá, aí as coisas complicaram-se, porque aí eu deixei de conseguir sair à rua sozinha, não consegui, por exemplo, ir a um centro comercial, eu não consegui entrar num café, eu não consegui ir a um cinema, eu não consegui ir absolutamente a lado nenhum. Há uns 13 anos atrás, eu abri um cabeleireiro meu, resolvi trabalhar por conta própria e as coisas corriam mais ou menos bem. Eu lá tinha pequenos ataques de pânico, pequeninos e não sei o quê, que eu tentava contornar. Por exemplo, eu estava a pentear uma pessoa, começava a sentir mal as pernas a tremer, mas chegou uma altura que era insustentável, eu não conseguia mesmo estar ali a trabalhar e fazer nada. As pessoas com agrofobia não têm medo de pessoas, as pessoas com agrofobia temos um problema dentro de nós, não tem a ver com os outros. Portanto, eu não consigo entrar num centro comercial, já tentei algumas vezes e não correu nada bem. Os supermercados nem pensar, centros comerciais, teatros, cinemas, concertos, nem que seja ao ar livre. O carro começa a ser a extensão de casa a quem tem agrofobia. Eu vou a um supermercado todas as semanas, não é? O meu marido entra no supermercado e eu fico dentro do carro a ver tudo o que se passa à minha volta. Porque eu adoro ver pessoas, eu adoro ver a vida das pessoas, gosto de ver tudo, só que não consigo sair. Eu até para fumar um cigarro, eu fumo muito, né? Mas, por exemplo, se eu pensar assim, eu tenho que sair daqui para ir ali fumar um cigarro, eu simplesmente não vou fumar um cigarro. A história da Cristina é impressionante e é muito mais comum do que se pensa e só quem nunca passou por um ataque de pânico é que pode desvalorizar o sofrimento que causa. É assim ou não é?
É verdade. As pessoas que sofrem de perturbações de ansiedade, posso-vos dizer que já observei, enfim, ouvi discursos de pessoas tão desesperadas com essa situação de ansiedade que chegam mesmo a desejar ter uma doença física em vez de terem essas perturbações de ansiedade. Mas é uma situação que se pode trabalhar. Mas como é que nascem estas ansiedades, estas fobias? Como é que... Bem, é importante lembrar que é sempre bom frisar que a ansiedade é necessária no ser humano. Depois o que acontece é que, em função de algumas circunstâncias que a pessoa vai vivendo, a sensibilidade a essa ansiedade pode ir aumentando. Ficamos como que um sensor avariado, digamos assim. E o nosso cérebro liga-se de uma determinada forma para responder um pouco mais assustado, um pouco mais aflito em relação a determinadas circunstâncias. Umas vezes isso ocorre fruto de um trauma, de um choque, mas muitas vezes não. Vão ocorrendo uma série de situações que a pouco e pouco vão aumentando essa sensibilidade. Quando a pessoa se apercebe, já está um pouco mais prisioneira desse condicionamento. Começa a ficar prisioneira porque vai eliminando aquilo que no cérebro ou na sua consciência considera que são fatores de risco que podem desencadear um ataque de pânico. Se teve um ataque de pânico no cinema ou no supermercado, vai excluir esses sítios. Exatamente. E à medida que vais tendo mais ataques de pânico, mais vais excluindo e mais vais sentindo necessidade de estar isolada porque achas que isso é que vai fazer com que não tenhas um ataque de pânico, não é? As pessoas vão tendo comportamentos de evitamento. E o comportamento de evitamento é o pior que a pessoa pode ir fazendo depois de ter uma crise de ansiedade. Enfim, costumo referir o exemplo do cavaleiro que cai do cavalo, penso que já também usei esse exemplo aqui, e que é sempre convidado a, se estiver bem, saltar para cima do cavalo e voltar a expor-se e tentar, enfim, fazendo o seu esforço. Não é? Mas essa não será a melhor solução? Enfrentar esses medos quando as pessoas... Não, a determinada altura o seu corpo, o seu sistema nervoso central já está tão comprometido que são necessárias reaprendizagens de estratégias para lidar com a ansiedade. E muitas vezes é isso que se precisa fazer, é ajudar a pessoa a ter técnicas de autorregulação da ansiedade. Porque por muito grave que seja a situação, e isso é importante lembrar, o nosso cérebro é plástico e pode-se ensinar o cérebro a responder de uma forma diferente. Portanto, penso que apesar de tudo, seja com a hipnoterapia, seja com outra abordagem terapêutica, o importante é lembrar que situações dessas, por muito complexas, por muito complicadas que sejam, elas têm solução. Conheço várias pessoas que passaram por casos extremos de ansiedade e que conseguiram ultrapassar. E há uma coisa aqui do depoimento da Cristina que me chamou a atenção, que é a questão do carro. Porque muitas vezes estas pessoas, quando estão em sofrimento, encontram as chamadas figuras contrafóbicas. Neste caso é o carro. Ela acha que, saindo para o carro, continua protegida. Mas às vezes são pessoas das quais ficam completamente dependentes. Eu só consigo, imagina, tinha uma amiga minha que só conseguia sair à rua com a mãe, porque nunca tinha tido nenhum ataque de pânico com a mãe. E então a mãe acabou por ficar também ela presa à fobia da filha. As pessoas criam portos seguros. É interessante observar da descrição da Cristina que ela própria, numa das primeiras crises de ansiedade extremas, ela encontrou um porto de abrigo. Ela fechou-se e, à maneira dela, ela conseguiu controlar a ansiedade dela. Ainda bem que o fez. No entanto, o cérebro dela aprende que, para controlar a ansiedade, ela precisa de encontrar um porto seguro. E sempre que ela entra numa situação de ansiedade, ela vai à procura desse porto seguro. Se não o consegue encontrar... Mas é o carro, porque o carro é o único, é o que a faz sair dali. Está entre quatro paredes. Pode ser o carro, pode ser a casa, por isso ela tantas vezes está em casa, porque pelo que eu já percebi... Ela não sai de casa neste momento. Porque a partir do momento que a pessoa sente que não tem acesso ao tal porto de abrigo, seja o carro, seja a casa, essa ansiedade começa a aumentar. Mas também as pessoas que conseguem ultrapassar os ataques de pânico, isto é uma mensagem para a Cristina e para todos aqueles que nos estejam a ouvir, porque já tenho muitos amigos que sofrem deste problema, depois é um poder muito grande quando se consegue ultrapassar a situação. E sente-se um poder muito grande e é preciso também passar esta mensagem de esperança. É completamente possível viver, depois de passar isto, viver sem estes ataques de pânico, aprender a controlá-los, não é? É porque no fundo pode-se falar de terapia, mas pode-se falar de correção emocional, pode-se falar de aprendizagem de estratégias. O que é certo é que depois, de acordo com o caminho que a pessoa escolhe e mais lhe faz sentido, ela consegue ensinar o cérebro a responder de uma forma diferente. Isso é uma reaprendizagem da tranquilidade, se quiser. Da mesma forma que nós aprendemos um medo em relação a uma coisa, nós podemos reaprender a estar mais tranquilos perante uma determinada situação. Fazendo esse trabalho estratégico, a autorregulação da ansiedade, ajudando especificamente, construindo ferramentas à medida da pessoa, ela consegue ir autorregulando a ansiedade. Depois também é importante lembrar que há coisas
que são importantes também ir alterando, ou tendo algum cuidado a nível da alimentação, da respiração, etc. São coisas que ao princípio parecem muito complicadas e a pessoa sente quase como que impossível fazer, mas pequenos passos vão sendo dados e a pessoa vai conseguindo controlar. Continuamos a conhecer o caso da Cristina. Com estes problemas estou a deixar a vida passar, porque eu sinto que cheguei a uma certa altura em que vivi e chegou a outra altura em que eu sobrevivo dentro disto, porque é um corpo preso dentro... Eu tenho o meu corpo preso dentro do meu próprio corpo, porque há pessoas que dizem assim, eu não saio de casa porque não me apetece, estou cansada. Eu tenho sempre vontade de sair. As pessoas perguntavam, o que é que tens, eu não sei o quê, as pessoas diziam, tens uma depressão, eu nem sequer respondia, sim, é isso. Chegou uma altura em que eu apercebi que tinha que explicar. A minha filha, várias vezes, eu já falei com ela sobre isto, e ela acha que é frescura, ela acha que se pode resolver. Eu acho que ela não encarava muito bem como uma doença. Estes tabus têm que ser quebrados. Porque a pessoa que tem um problema a nível psicológico não se vê, a gente não vê, a gente acha que a pessoa não tem nada, a pessoa não tem nada, está ali. Eu não tenho hobbies, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada, eu fico confinada a 4 paredes. Sempre. Nos últimos 6 meses saí 2 vezes de casa. Tenho 9 gatos, 3 cães, uma coelha. Portanto, eu acho que não fosse ele. Havia muitos dias da minha vida em que eu não me levantava. Nós vemos as pessoas à nossa volta fazerem uma vida. E tu olhas e pensas assim, porquê a mim? Porquê eu, não é? Porquê é que eu fiquei assim, eu? Porquê logo eu? E então, as pessoas falam muito, tens muitos gatos e não sei o quê, mas é que muitas vezes na minha vida, o que me faz acordar de manhã é pensar assim, não, Cristina, tu tens que levantar porque tu tens que ir dar a comer aos gatos, tens que levar o cão à rua, ali pelo menos ao quintal, não é? Muitas vezes na minha vida eu precisava tipo de um abraço, de um colo, e eu tive uma pata. No início eu chorava muito e revoltava-me, mas a partir do momento em que eu aceitei, eu tenho isto, portanto agora, Cristina, vamos tentar andar um passinho de cada vez. Deixou de ser tão doloroso e começou a ser uma luta. Mário, a família pode ter um papel muito importante nestas situações, já que a Cristina falou da filha. Sim. Não é? De não compreender. Não compreender. É difícil para quem não conhece bem estas dinâmicas, por vezes compreender porque é que as pessoas sofrem tanto, e então muitas vezes há assim um certo ambiente de alguma censura ou de alguma... Desvalorização até. Sim, mas na verdade também há que entender que a maior parte das pessoas não consegue entender estas dinâmicas, mas a verdade as pessoas sofrem realmente e há mesmo sensações físicas que aparecem de forma muito, muito real e, portanto, a pessoa está a sofrer verdadeiramente. Agora, naquilo que é possível ir fazendo é, por um lado também, olhar para a família que rodeia a pessoa, compreendendo que as pessoas, cada um à sua maneira, lá vai processando a situação. No fundo, a determinada altura, esta situação pode se tornar mais do que um problema individual, mas também um problema da família, em alguns casos, porque neste caso também da Cristina, a família está a ser um pouco afetada com as limitações da Cristina e, por vezes, enfim, alguns terapeutas fazem isso, também há uma intervenção a nível do sistema, na família. Mas não há qualquer dúvida que a pessoa que mais sofre é a Cristina. A Cristina, por razões óbvias, porque não consegue sair de casa, não está aqui connosco, mas está ao telefone connosco. E nós queremos dizer, primeiro, boa tarde à Cristina e dizer-lhe, antes de mais, agradecer-lhe a coragem de partilhar esta sua história e o seu sofrimento connosco. E queremos dizer-lhe também que não está sozinha, Cristina. Há muitas pessoas que sofrem como a Cristina está a sofrer e vamos estar aqui a tentar ajudá-la. Está bem, Cristina? Boa tarde. Olá. Boa tarde, Cristina. Olha, Cristina, para que as pessoas compreendam, e eu sei que para si até falar ao telefone connosco é sempre um fator também que não é uma coisa muito fácil, mas tente explicar-nos o que é que sente quando está a ter um ataque de pânico, para que as pessoas percebam fisicamente a aflição que sente é exatamente o quê, Cristina? Portanto, eu sinto falta de ar, dificuldade em engolir, tremores nas pernas e sensação que vou ter um infarto, um ataque cardíaco, desmaiar ali a qualquer momento. É uma sensação de morte iminente? Sim.
E em que situações da vida normal é que a Cristina sentiu isso, já que não sai de casa há algum tempo? Eu sinto isto se for um sítio mesmo, que seja uma loja, um café, um sítio qualquer onde eu deixo de ver, porque para mim o carro, por exemplo, é a extensão de casa, neste momento eu não tenho carro. O que é que acontece? Quando eu tinha, eu saía, se eu deixava de ver onde estava o carro, ou se ficava demasiado longe, eu começava a sentir-me mal, eu não conseguia respirar, a tremer, a ficar numa sensação que eu vou desmaiar aqui, eu vou morrer aqui, eu vou cair. Eu tinha que sair dali. Cheguei a sair de sítios a correr, as pessoas ficavam a olhar, eu fugia simplesmente dali. E a Cristina, em sua casa, nunca teve um ataque de pânico, é isso? Não, em casa não tenho. E é por isso que aí se sente muito segura? Aqui sinto-me segura, sim, aqui sinto-me muito mais segura do que... Eu, por exemplo, se estiver num sítio e começar a ter um ataque de pânico, eu sinto os primeiros sintomas, se eu tiver um carro ao pé, eu entro no carro, eu consigo-me controlar. Mas, caso contrário, não consigo. Portanto, em casa é o lugar que eu sinto melhor, que eu me sinto mais segura, assim. A Cristina alguma vez procurou ajuda? Eu fui algumas vezes a psicólogos, só que eu vi foi que a maior parte era tipo medicamentos, sonolência, era aquilo que eu não queria. Eu não queria pôr-me a dormir, eu quero viver, eu quero ir para a rua, eu quero fazer coisas, não é? Eu quero ficar a dormir. A Cristina, então, sim. Era a medicação que lhe davam, é isso? Sim, muita medicação. Como é que sobrevive? Desculpe perguntar isto, mas até financeiramente, visto que não consegue sair de casa, isto deve criar-lhe imensos problemas até do ponto de vista financeiro. Sim, não consigo trabalhar, não consigo. Não tenho nenhuma fonte de rendimento, tenho uma lojinha em Ronçuna no Facebook que faço lá uns tostõezinhos e não sei o quê, de roupa, mas mais nada, não consigo trabalhar. Qual é a página do Facebook, Cristina? Ana Cristina é uma página do Facebook que tem o meu nome. Vamos procurar. Vamos procurar. Olha, vamos pôr lá a conversar com o nosso terapeuta, com o Mário Rui Santos, para que ele lhe possa fazer algumas perguntas. Naturalmente, isto não é uma consulta, está bem? Sim. Mas pode ser o princípio, sei lá, de alguma coisa boa. Da sua libertação, que isso é que é importante. Exatamente. Importante. É porque é isso mesmo. É isso Cristina mesmo. É isso mesmo que eu está presa. preciso. Então vamos a isto. Mário Rui, Mário Rui. faça as perguntas que entender à nossa Cristina. Então, uma das primeiras perguntas que eu gostava de fazer à Cristina era se alguma vez, nesse acompanhamento que teve, lhe foi explicado o que é que poderia ser este ataque de pânico. Se alguém alguma vez lhe fez essa descrição do que acontece no corpo, alguma vez alguém lhe explicou? Não. Pronto. Porque será interessante fazer aqui, e já agora aproveitando para a Cristina, mas para as pessoas de uma forma geral. O nosso corpo humano vem como que pré-instalado com um sistema de resposta ao stress. Uma coisa que muitas pessoas descrevem como estado de luta ou fuga. Ou seja, isto é uma herança dos nossos antepassados caçadores que, enfim, para se protegerem, necessitavam deste mecanismo. O ser humano foi evoluindo, o homem foi evoluindo, mas houve uma série de reflexos condicionados que ficaram. Então, hoje em dia, este ser humano de agora tem ainda uma forma de responder ao stress. A sua adrenalina, há uma descarga de adrenalina, todo o sistema nervoso central, enfim, envia uma ordem, as pupilas dilatam, o coração começa a bater mais depressa, há alteração na circulação sanguínea, etc. Há todo um conjunto de alterações no nosso corpo que seriam a resposta normal a uma situação de ameaça da nossa vida. Hoje o ser humano não tem aquelas ameaças que tinha na selva, digamos assim, tem outro tipo de ameaças. No entanto, isto não nos é explicado, era uma coisa que nos devia ter sido ensinada na escola, porque a maior parte das vezes, quando acontece uma coisa destas, quando a pessoa não tem informação, a nossa mente é muito criativa e estabelece as mais diversas teorias. Estou a morrer, estou a ter um AVC, estou a ir desta para melhor, não sei o que é que me está a acontecer. Quando nós temos essas crises de ansiedade fortes, a nossa mente é muito rápida a tentar proteger-se e coloca um significado naquilo que está a acontecer. A partir de agora, sempre que algo semelhante surgir, o coração bater mais depressa, enfim, tonturas, formigueiras, etc. Atenção que isto parece perigo de morte. E depois nós tentamos responder da melhor forma, enfim, como sabemos e podemos. E muitas vezes, uma das formas de responder ao stress é começar a respirar, a hiperventilar. E isto é o que a maior parte das pessoas faz instintivamente para tentar responder à ansiedade.
E isto é um dos erros que, enfim, que mais contribui para o aumento da ansiedade. Então, uma das coisas que é importante aprender numa situação destas é, por um lado, tomar consciência deste mecanismo. O facto de eu estar a explicar isto à Cristina e também de estar a aproveitar para explicar isto às pessoas de uma forma geral, também as coloca como observadoras da situação e talvez num primeiro grau de controle em relação àquilo que está a acontecer. Isso não é suficiente, eu sei. Depois, cada caso tem que ser acompanhado com as diversas memórias em que essas experiências foram ocorrendo. Mas ter como base esta informação ajuda bastante. Eu ter uma dor no meu corpo e não sei porque é que a tenho, faz-me sofrer. Se eu percebo porque é que a tenho, já tenho um certo grau de controle. E é isto que esta informação pretende dar às pessoas, um primeiro grau de controle. Existem depois, de acordo com como a Cristina referiu, nas primeiras situações de ansiedade, como a Cristina, há um pormenor muito importante que eu alerto a atenção da Cristina. Naquela crise de ansiedade que você teve, naquele trabalho onde não estava muito bem, Sim. à sua maneira, a Cristina procurou responder, resguardou-se, encontrou um porto de abrigo, aquela sala mais resguardada. E fê-lo bem, conseguiu fazer, controlou a ansiedade. O problema foi que, a partir daí, o seu cérebro aprendeu. A partir de agora, eu, para me resguardar da ansiedade, tenho que encontrar um porto de abrigo. Tudo bem, assim seja, pode ser. O problema é que, se eu não estou num sítio onde me posso resguardar, onde eu posso ter um porto de abrigo, a minha ansiedade aumenta. Eu tenho que ensinar o meu cérebro, eu tenho que lhe dizer que há outras formas de responder à ansiedade. É possível fazer isso, mas é importante primeiro respeitar o seu desconforto, a sua tensão, a sua dor, a sua ansiedade. A partir daí, nós depois vamos trabalhando. Eu estou-lhe a dar só algumas ideias. Também gostava de dizer que, em situações como as suas, há colegas meus que podem fazer este tipo de acompanhamento e até às vezes alguns exercícios através destas novas plataformas de internet, Skype, etc. Sim, sim. Eu próprio, posso lhe dizer, disponibilizo-me também para poder trabalhar com a Cristina e fazermos alguns exercícios nesse sentido. Penso que poderei, pelo menos, ajudar a abrir algum caminho. Depois, a partir daí, se tivermos condições para fazermos um trabalho presencial, terei todo o gosto em fazer. Mas Muito obrigada. gostava primeiro, Cristina, olhos nos olhos, coração no coração, dizer-lhe é possível aprender a controlar a ansiedade. Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu tempo. E eu não lhe estou a colocar esta informação como forma de pressão. É uma mensagem de esperança. É essa a mensagem que eu lhe quero deixar. É possível mesmo, Cristina. Está bem? Acredito que sim. E depois queremos muito receber a sua visita aqui no estúdio. Está bem, Cristina? Nós temos fé. Mandar um grande abraço. Claro que sim. Obrigada. Vai demorar tempo, Cristina. Não pense que isto é de um dia para o outro, mas vai conseguir. Há pessoas na sua situação que conseguiram. É muito importante que perceba isto. E também que não está sozinha. Há muitas outras pessoas a sofrer de ansiedade extrema e que também, para elas também, a nossa mensagem de esperança. Não está sozinha. Está bem, Cristina? Não, eu não desisto. Não desista desista mesmo. mesmo. Não, eu não queria desistir de mim. Não desista mesmo. Já agora só uma pergunta, Cristina, também para o doutor, para o nosso Dr. Mário Rui Santos. A seguir a um ataque de pânico, por norma, sente-se um cansaço gigante. É precisamente, não é verdade? É. Pois é. Fico completamente toda partida, parece que corri quilómetros. Parece que se acabou uma maratona, é uma coisa horrorosa. Exatamente, Isto tem a ver exatamente. precisamente com o corpo ter acionado todos os seus mecanismos de defesa e é como se gastámos uma energia louca. O que é que acontece no nosso corpo? Há descargas de adrenalina e há descargas de cortisol, que procuram exatamente ativar-nos para nos protegermos. Mas depois de passar a ameaça, depois há uma descarga de noradrenalina, que é para suavizar. Mas quando isto começa a acontecer muitas vezes, a estrutura muscular começa-se a ressentir destas descargas de cortisol. É por isso que muitas pessoas depois começam-se a queixar de dores musculares, enfim, a nível geral do corpo. É o cortisol que, de facto, deixa, digamos assim, estas sensações residuais. Claro que sim. Cristina, um grande beijinho. Obrigada por Muitas felicidades e acredito mesmo que tudo isto vai ser só apenas uma fase de algum tempo, mas que vai passar. E vamos continuar a acompanhar a sua história, aqui também com a ajuda do Mário Rui.
Mas agora também lhe digo, nós próprios vamos deixar não lhe vamos causar pressão, porque aquilo que nos interessa aqui não é este programa de televisão, é que a Cristina fique bem e deixe de ser prisioneira na sua casa. Está bem, Cristina? Obrigada. Não há qualquer pressão nossa. Não tem tempo limite. Não há tempo limite, é mesmo isso. Não há aqui qualquer pressão nossa, nem compromisso sequer que venha cá depois. É só se as coisas correrem muito bem, se sentir que isso é um prazer para si. Está bem? Se quiser, claro. Está bem, Sim, Cristina? com certeza. Então Sim, vá. Um grande beijinho. Um grande Está bem, beijinho. Cristina? Obrigado. Um grande beijinho. Grande Mário Ruiz, Mário Santos, muito obrigado. foi mais uma vez muito bom. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada. Muito obrigado. E agora, atenção, Sou eu. porque a Rita tem um conselho para si. Tenho.